Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11. Quero ler com vocês o versículo 14 e versículo 15. Hoje o nosso tema é yoga, ou para alguns que preferem, yoga. Tanto uma pronúncia quanto a outra é aceitável, se dizem. Vamos lá então, 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 14 e 15. Preste atenção na leitura, irmão. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Amados, nós sabemos que o ser humano é o único animal que carrega em si uma vida física e também uma vida espiritual. Nós carregamos em si tanto o nosso viver do dia a dia, a nossa vida física, como toda uma conexão com o mundo espiritual, uma realidade espiritual dentro de nós. E essa realidade espiritual ela está sempre ocupada, por incrível que pareça. A nossa vida física muitas vezes está um tanto quanto vazia, sei lá o quê, mas o nosso campo espiritual, o nosso ser espiritual, ele está sempre ocupado. Ou você ocupa a tua existência espiritual com Deus, com as coisas que estão lá do alto, ou você ocupa o teu ser espiritual com aquilo que é das trevas, que procede das profundezas do inferno. É uma situação ou outra. Meio termo nunca existe. Não há como você ficar no meio termo no campo espiritual. Ah, eu estou mais ou menos. Mais ou menos no campo espiritual não funciona. A partir do momento que o homem dá pontapé no pecado, pontapé inicial ao pecado, ele entrega a sua vida espiritual para Satanás. Isso é lógico, é claro, é bíblico. Não existe crente carnal. Crente carnal é crente filho das trevas, dominado por Satanás. A Bíblia, irmãos, nos aponta para uma realidade incontestável. Nós estamos cheios do Espírito ou cheios dos Espíritos. É uma coisa ou outra. Ou você é completo pelo Espírito Santo de Deus, ou você torna-se residência de toda sorte de males que são produzidos pelos espíritos malignos. E nós não podemos, irmãos, jamais cair naquela bobagem que Satanás não pode algumas coisas. Ah, Elias Oliveira, mas Satanás não pode isso. Ah, Elias Oliveira, Satanás não pode aquilo. Ah, Elias Oliveira, Satanás não sei o que mais. Eu quero falar para você, meu irmão, que abaixo do nosso Senhor e Salvador, do Todo-Poderoso, não existe força maior sobre a face do universo. Não existe força maior. E a palavra de Deus nos aponta para isso, ela não nos deixa dúvida e nos mostra que Satanás é aquele que pode matar, que pode destruir, que pode também transformar-se em anjo de luz. E nesses últimos tempos, nós temos visto que Satanás tem optado por esse anjo de luz. Porque a ideia de anjo de luz é exatamente a ideia boa das coisas ruins. É onde Satanás se mostra como se fazendo do bem, fazendo coisas boas, apresentando soluções, vestindo-se realmente como anjo de luz. E através dessa ação ele consegue envolver uma série de pessoas. Ele consegue agarrar uma série de pessoas. Ele consegue aprisionar os milhares, aos milhões, fazendo-se como anjo de luz. E nós sabemos, amados, que nessa demonstração de anjo de luz, vemos o Satanás mostrar-se como alguém que cura, como alguém que restaura, como alguém que enriquece as pessoas, como alguém que dá uma vida boa para as pessoas, como alguém que se coloca como casamenteiro. Enfim, Satanás, ele transveste como um anjo de luz e mostra e até concede, entre aspas, bênçãos. E nós temos visto, irmãos, que essa verdade é tão real em nossos dias. Uma realidade tão real em nossos dias.
Uma verdade que nos assusta, inclusive, porque nós vemos que Satanás mudou a sua forma de atacar e hoje não mais ele ataca com armas, não mais com perseguições, mas ele ataca de uma forma dissimulada, com o bem. E com esse agir, irmãos, que é aparentemente inofensivo, esse agir que não mostra perigo inicial, as pessoas estão sendo aprisionadas por cadeias eternas. Aprisionadas em cadeias eternas. Hoje eu quero falar para vocês especialmente a respeito da chamada yoga. A yoga é uma prática bonitinha, legalzinha. A televisão, a mídia, mostra a yoga como algo benéfico para o corpo e eu não vou tirar essa verdade, não vou tirar não, tá? Eu até acho que ela é benéfica para o corpo. Acho, irmãos, não estou sendo hipócrita para você não, tá? Eu até acho que ela é benéfica para o corpo. Satanás é assim, irmãos. Ele mostra coisas boas também. Aquela ideia que nós temos de Satanás, que é o bicho do tridente, soltando fogo pelas narinas, fumaça, não sei o quê, aquele rabo com aquela pontinha lá assim, meio triangular, aquela história toda, aquela imagem ficou na Idade Média. Hoje a ideia que Satanás passa é que ele é um anjo de luz, irmãos. Precisamos cair nessa realidade. Um anjo de luz, ele se mostra como alguém que quer ajudar, que quer fazer coisas boas e se manifesta de diversas formas hoje com esse objetivo. E nós temos visto isso, irmãos, na yoga. Me desculpe, eu sei que uma série de crentes, uma série de cristãos, vamos abrir o leque, uma série de cristãos são praticantes da yoga, são observadores da yoga, são simpatizantes da yoga, mas eu quero falar para você, meu irmão, não é para você. A yoga não é para você. Você é abençoado de Deus, a você que diz buscar a presença do Senhor, você que quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, a yoga não é para você. Não é uma prática que vai conciliar a presença de Deus na tua vida. Não é possível, irmãos, que haja uma interação entre a nossa vida com Deus e a nossa vida com as práticas e alguns costumes que não procedem do Senhor e que são realmente nascidos nas trevas, no paganismo. E que são meios, são canais para que levar ao homem a um estágio de comunhão com o príncipe das trevas. Eis aí, amados, o que é yoga. Eis aí. Bem provável que a partir desse momento alguns não querem mais me ouvir, já desligaram o computador, já desligaram o som. Quando você fala a verdade sobre alguns temas que são queridos pelas pessoas, quando você mostra, quando você destampa a realidade, alguns não gostam, preferem não ouvir, não é verdade? Mas eu quero falar para você, meu irmão, que nós precisamos estar atentos a todas as realidades, estarmos ligados no Senhor, buscarmos de Deus continuamente o discernimento para não sermos enganados por Satanás, para não sermos enrolados, vamos usar um termo bem coloquial, para não sermos enrolados pelo diabo. Pior, irmãos, que é um rolo que vai produzir escravidão, escravidão com algemas eternas. É sério. Muito sério. A yoga, irmãos, ela foi desenvolvida aproximadamente 5.000 anos atrás, lá na Índia. Ela envolve mente e corpo. Ela une o trabalho físico, o mental e o espiritual. Apesar da yoga ter originado-se entre os hindus, ela é boazinha, ela não faz acepção de religião. Você pode ser cristão, você pode ser espírita, você pode seguir qualquer tipo de religião e praticar a yoga. Ela não faz acepção de religiões, mas na verdade, amados, a yoga é um meio de aprisionar as pessoas. A palavra yoga deriva da raiz sânscrita, yuj, que significa jungir, atar, reunir, religar, dirigir e concentrar a atenção sobre, usar e aplicar, união e comunhão. Então, essa raiz sânscrita, yuj, significa tudo isso. É uma atitude da consciência que permite encarar a vida em todos os seus aspectos com equilíbrio.
A ideia da yoga é exatamente isso, irmãos. É trazer o equilíbrio à vida do ser humano. A ideia da yoga é trazer através da meditação, através dessas coisas todas que são comuns na sua prática, o chamado equilíbrio. É deixar você no meio termo. Mas eu quero falar para você que na vida do servo de Deus, isso é produzido pelo Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito que é o nosso edificador, é o Espírito que é o nosso transformador, é o Espírito que derrama sobre nós o óleo da alegria, a sua presença, é o Espírito de Deus que nos faz entender aquilo que é lá do alto. Nós não precisamos, irmãos, usarmos uma religião, um costume, uma prática que originou-se entre pagãos, para que, através dessa prática, possamos ter equilíbrio em nossa vida. Nós estamos entrando em choque com a palavra de Deus. Nós estamos entrando em choque direto com a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos chama a atenção para que no Espírito nós temos a força, o poder que nós precisamos para andar. E nos diz ainda a palavra que quando nós somos resgatados por Cristo Jesus, fomos feitos em quê? Em novas criaturas. Passamos a ter a mente de Cristo Jesus. E esta sim é a mente que pode nos fazer vencer, andar e estar por sobre os problemas. Como posso eu buscar numa religião pagã, num costume pagão, irmãos, um costume que tenta trazer assim para juntar, para bater, fazer a coisa ficar homogênea, espírito, corpo e mente. Como é que eu posso achar que isso está de acordo com os princípios de Deus, se declaradamente não está? Claramente não está, meu Deus do céu. Mas um grande problema que nós temos observado, irmãos, é que quando as pessoas não servem verdadeiramente a Deus, quando as pessoas não estão verdadeiramente em comunhão com Deus, elas estão abertas a toda sorte de coisas erradas, a toda sorte de filosofias, e o apóstolo Paulo já fazia referência a isso, não é? O apóstolo Paulo, nas suas cartas, faz referência a isso, que as pessoas estariam sedentas dessas coisas todas, e abandonariam a verdade, abandonariam aquilo que recebeu de Deus. E eu quero falar ainda a respeito dos mantras que são entoados, que são recitados no contexto da yoga. Irmãos, esses mantras, na verdade, são orações sagradas. Toda vez que você vê um cara ali meditando, né? Essas perninhas cruzadinhas, aquela coisa bonita. Ou a imagem bonita, cá pra nós, é uma imagem bonita, não é? A imagem simpática. E recitando um lance lá, o mantra, eu quero falar para você que, mesmo que a pessoa não saiba o que ela está falando, mesmo que a pessoa não saiba o que está acontecendo, ela está emitindo uma forma de oração sagrada. Sim, amados, o negócio é sério. Uma forma de oração sagrada. E essas orações, elas têm suas origens no Tibete, na Índia, na China e no Japão, onde a yoga, nessas regiões onde a yoga é muito disseminada. O mantra nada mais é do que uma oração, mesmo que inconsciente, mesmo que você não saiba do que se trata, mas você está emitindo, você está buscando, você está declarando, você está louvando, você está adorando, enfim, seja qual for o objetivo do mantra, são diversos, não é? São diversos, mas toda vez que você busca essa sintonia com o cosmo, busca essa sintonia com o desconhecido. Desde que você, meu irmãozinho, você irmão, você irmã, que já frequenta yoga, quero falar para você que você está, através desses mantras, adorando um Deus desconhecido. Só que não é o Deus desconhecido do apóstolo Paulo, é um Deus desconhecido do cristianismo, desconhecido do nosso Deus, é o nosso inimigo, é Satanás transvestido em anjo de luz. Mas o interessante, irmãos, é que realmente as pessoas conseguem os seus objetivos. Por isso que Satanás hoje é interessante. Por isso que Satanás é interessante. As pessoas conseguem realmente a paz que buscam. As pessoas conseguem alcançar os objetivos que são propostos na meditação. Conseguem, irmãos.
Consegue sim, porque é isso que Satanás quer. Ele quer aprisionar as pessoas, e para que essas pessoas sejam aprisionadas, ele permite que verdades sejam alcançadas. Só que essas verdades têm toda uma fundamentação demoníaca, lá nas trevas. Eis aí o grande problema. Você recebe a paz, mas por outro lado você perde a paz principal. Você recebe essa maquiagem no teu ser. O teu ser é maquiado com uma falsa paz. Mas você se sente bem, você se sente legal, você se sente numa boa. Mas por outro lado você perde a paz verdadeira, que é a paz que procede de Deus. É a paz que enche o teu ser, que muda o nosso ser, que transforma por completo a nossa vida. Quero falar para você que os mantras foram registrados por sábios através de inspirações divinas. São as canções religiosas compostas por pessoas em estado de consciência comum. Esses sábios teriam entoado cada um dos mantras que hoje estão impregnados por suas vibrações. Os mantras são carregados de poder divino. A vibração cósmica permeia as orações. Outras características básicas é a entonação que uma pessoa dá ao vibrar um mantra. Há quem goste de associá-lo a uma melodia, outros preferem apenas recitá-lo. Dependendo da preferência e dos locais onde se encontra cada um, pode-se repetir mentalmente, em voz alta, baixa, enfim, e vai por aí. Então essa é a realidade, irmãos. É a realidade dos mantras que são recitados em voz alta, que são recitados em pensamentos, que são recitados em canções. E eu quero falar para vocês que muitos desses mantras hoje estão dentro das canções que nós ouvimos nos rádios. Sim, recebe toda uma influência, irmãos. Toda uma influência, e as pessoas ouvem, as pessoas gostam. É tipo as chamadas canções da nova era, da New Age, não é? Aquelas melodias New Age. Sabe o que é isso, irmãos? São canções gostosas, não é? Traz paz, aquela coisa toda. Mas a carga satânica sobre elas é terrível. Porque elas nasceram na composição, saíram do coração, da mente de compositores, dominados pelas trevas, com um só objetivo: satisfazer Satanás na vida das pessoas. Eu sei que muitos vão de contestar que não é bem desse jeito, o que é que tem, nada a ver, aquela história toda. Quero falar para vocês que essa história de nada a ver, de que é que tem, é coisa do capeta. Porque servo de Deus, ele não fala, não tem nada a ver. Ele vai para a Bíblia, ele confere na palavra, ele passa pelo crivo da palavra, e a palavra não deixa dúvida. Quando o homem quer servir ao Senhor, ele tem o seu coração aberto para Deus, ele recebe dentro de si o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus nos dá discernimento para entendermos aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que satisfaz o nosso Senhor, e aquilo que é contrário, aquilo que procede das profundezas do inferno. Mas se você não tem comunhão com Deus, se você não tem vida de comunhão verdadeira com o Senhor, certamente você não terá capacidade para entender essa realidade, porque o Senhor só se manifesta, o Espírito Santo só dá discernimento para aqueles que estão em santidade, que estão vivendo em pureza, que estão vivendo em conexão direta. Entre aspas, uma banda larga com Cristo, uma banda larga com Deus. Só é possível ter comunhão com Deus quando você está em total conexão com Ele. E para que alguém tenha conexão com o Senhor, primeiro é preciso mortificar a carne, subjugá-la, colocar a carne sob os pés do Espírito, porque a Bíblia nos diz que há uma guerra entre Espírito e carne. E claro, quem deve triunfar nessa guerra é o Espírito, claro. Porque quando você tem sucesso na tua vida espiritual, você está mortificando a carne. Quando você tem sucesso na tua jornada com Cristo, você diz não para o pecado. Quando você tem sucesso na presença do Senhor, quando você é um com Cristo Jesus, quando você vive, irmãos, o mesmo sangue, o mesmo DNA, a mesma mente, os mesmos pensamentos, os mesmos objetivos, os mesmos princípios, com certeza não terá lugar na tua existência para depressão, para aflição, para essas loucuras que hoje acomete
O homem moderno não terá. Por que não terá? Porque nós temos de Deus a paz que nos é dada pelo Espírito Santo de Deus. O crente verdadeiro, o crente que é servo do Senhor, que é cheio do Espírito, não precisa de meditação, não precisa de yoga, porque ele recebe direto do Todo-Poderoso, daquele que faz coisas maravilhosas na vida da gente. E nós não precisamos buscar nas trevas, buscar no paganismo, buscar em fontes duvidosas, não cristãs. A paz que nós precisamos, a nossa paz é Cristo. Nós precisamos estar atentos a esta realidade, amados. Não podemos viver como cegos nesse mundo. Não podemos viver segundo o nosso entendimento, nem tampouco segundo os rudimentos dessa terra. Precisamos sim estarmos nessa terra, mas como forasteiros, da forma que a Bíblia nos diz. Somos aqui forasteiros em direção aos céus, e vamos viver aqui, irmãos, separados, santificados, e aqueles que são separados, aqueles que são santos, não comem as mesmas comidas que esse povo que vive na impiedade, que vive muitas vezes no paganismo, que vive fora da realidade de Cristo Jesus, comem e afirmam que são boas. Porque aquilo que Deus tem preparado para você é o maná dos céus. E o maná dos céus é doce, é agradável, ele te sustenta, ele te enche o coração de alegria, ele te enche a vida de paz, ele te enche a tua vida daquilo que tu precisas para ter dias de paz, dias de alegria na presença do Senhor. Meu irmão, não há como justificar. Você que pratica yoga, você que está aí nas meditações, envolvido com os mantras, eu quero falar para você, tem uma solução para a tua vida. A solução é arrepender-se das tuas práticas pecaminosas. É confessar os teus pecados ao Senhor. É clamar para que o sangue de Cristo Jesus seja derramado sobre a tua vida de uma forma tão intensa, real, que possa envolvê-lo por completo, até no mais profundo do teu ser, purificando você das imundícias que Satanás jogou dentro da tua vida, através das tuas recitações, através dos teus mantras, das tuas meditações. Quantas vezes você passou aí horas com mantras, com meditações, enchendo-se do lixo satânico, enchendo-se das maldições satânicas, enchendo-se da condenação eterna. Seus olhos estão sendo abertos. Você precisa confessar o teu pecado ao Senhor. Precisa buscar de Deus o perdão, precisa buscar de Deus a restauração, e isso se faz com o coração rendido aos pés de Cristo. Evidentemente que você que é praticante de yoga não vai achar bem que é desta forma. Claro que não. Claro que não. Sabe por quê, meu irmão? Porque aqueles que estão amarrados por Satanás, estão com suas mentes fechadas para o Espírito Santo de Deus, com os olhos fechados para as coisas espirituais. São tão carnais, se assim podemos dizer, estão vivendo uma natureza humana tão impregnada de pecado, que não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo, nem mesmo que se um anjo aparecesse diante dessas pessoas e falasse, olha, Deus não aprova isso. Deus condena isso. Provavelmente essas pessoas iam colocar-se de joelho diante do anjo e quereriam adorar esse anjo. Provavelmente. Porque é assim que Satanás faz. Ele faz a pessoa perder por completo o discernimento, a visão daquilo que a Bíblia afirma categoricamente. E a Bíblia é categórica, irmãos. Ela é clara, é explícita. E a Bíblia nos diz que tudo aquilo que não procede do Senhor procede das profundezas do inferno. E quanto mais, irmãos, em relações a práticas religiosas, filosofias, entre outras situações que sabidamente não têm sua fundamentação na Bíblia, sabidamente não têm sua origem na palavra de Deus, sabidamente não estão ancoradas na palavra do Senhor. Eu sei que você que é praticante da yoga, você não vai gostar dessa palavra. Não gostou, com certeza. Ô Elias Oliveira, não gostei dessa palavra. Não gostei. Mas eu quero chamar a tua atenção para o texto de 1 Coríntios,
de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Que a palavra do Senhor, meu irmão, adentre poderosamente ao teu coração. Que mude o teu conceito. Se ficou dúvida, será que é desse jeito mesmo que o pastor está falando? Quero falar para você. Peça discernimento a Deus. Santifique a tua vida, já que você tem princípios cristãos, evangélicos. Santifique a tua vida. Deixe a yoga de lado por um período, se for possível, se fores capaz. Deixe por um período. Santifique a tua vida. Com jejuns, oração, leitura da palavra. Peça discernimento a Deus. Fale para o Senhor, peça para o Senhor falar ao teu coração. Peça para o Senhor se revelar mais uma vez a você, porque a primeira revelação já é esta. Para que o Senhor se revele mais uma vez a você quanto a esse tema. E ouça a voz do Senhor falar ao teu coração. Mas não se deixe enganar pelo anjo de luz. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar pelos ministros de Satanás que se mostram como ministros de justiça. Não se deixe enganar. Porque o único que é justiça é Jesus Cristo. E se tudo quanto você faz destoa dos princípios de Jesus, tem alguma coisa errada. Se você age de uma forma, se você toma alguma decisão e isso fere os princípios da justiça divina, tem alguma coisa errada. Que Deus abençoe você, que Deus abra o teu entendimento, que Deus fale ao teu coração, que você seja despertado a quebrar as amarras com o diabo, seja despertado a quebrar as cadeias com o diabo e abraçar verdadeiramente ao Senhor, tornando-se uma só carne com Ele, se possível for. Mesmo DNA, mesmo sangue, mesma natureza, mesma mente, mesmos pensamentos, mesmas ações. Disse Senhor Jesus, sede meus imitadores como eu sou do Pai. Sede meus imitadores, como eu sou do Pai. E vale ressaltar que você não encontra em nenhum texto da Palavra de Deus Cristo Jesus, nas suas muitas orações, citando algum mantra, ou fazendo meditações. Ele ia e falava direto com o Pai. Falava direto com o Pai e recebia direto do Pai. Que Deus te abençoe e que abra o teu coração a entender a palavra de Deus. Hoje nós falamos a respeito de yoga. E falamos também que isto é coisa de Satanás, porque não há um amparo na palavra de Deus para a sua prática pelo povo chamado e escolhido para servir ao Todo-Poderoso nessa terra. Que Deus te abençoe e lhe faça feliz na sua presença. Amém.